Continuando nossa discussão sobre o fígado, o gerente de projeto, na primeira parte analisamos o que o fígado faz com os alimentos que ingerimos. Também fizemos uma avaliação dos alimentos e de como o corpo usa diferentes alimentos de maneiras ligeiramente diferentes. Agora, veremos o que o fígado faz com o que sai de seu corpo. E todos nós, hoje, temos toxinas ambientais em nosso corpo. É inevitável viver neste planeta. Mas agradeço a Deus por ter nos dado um fígado capaz de lidar com elas. No Misty Mountain Health Retreat, nossos hóspedes chegam no domingo. Eles almoçam no domingo. Depois, na segunda e na terça-feira, fazem um jejum que consiste principalmente de vegetais com um pouco de suco de frutas a cada 2 horas. E o que vou fazer agora é descrever para vocês o que acontece quando uma pessoa faz jejum. Quando uma pessoa faz jejum, damos a ela verduras frescas e um pouco de fruta a cada 2 horas, ou seja, ela come 5 vezes por dia, às 8, 10, 12, 2 e 4 horas da tarde. E então, às 6 horas da noite, servimos um caldo. E eu já falei sobre o caldo e a urtiga no caldo. Portanto, estamos dando a eles algo muito nutritivo. Na verdade, costumamos dizer aos nossos convidados: vocês não conseguiriam comer em um dia tudo o que colocamos em seus sucos. Portanto, é algo muito nutritivo. Mas ainda não é suficiente. E então o que acontece é que o fígado começa a quebrar as reservas de gordura. Ele começa a quebrar os estoques de gordura para fornecer a glicose de que o corpo precisa para funcionar. Mas lembre-se do que eu disse na primeira palestra: o que é armazenado nos depósitos de gordura? Os venenos ambientais. E é por isso que quando alguém está em jejum, muitas vezes seu hálito não é muito agradável. Seu odor corporal pode ser um pouco forte. O que ela deixa no banheiro pode ser muito forte porque o corpo está começando a quebrar os depósitos de gordura. E esses depósitos de gordura que liberam venenos ambientais estão em um estado solúvel em gordura. Portanto, a maioria dos venenos está em um estado solúvel em gordura. E o corpo não pode liberá-lo como uma toxina solúvel em gordura. O fígado precisa decompô-la em um estado solúvel em água. E em um estado solúvel em água, ela pode ser facilmente eliminada pela urina, pelo suor e pelo cólon. Portanto, o que vou descrever para você agora são as 3 fases da desintoxicação do fígado. Essas informações só são conhecidas desde 2010. Portanto, a fase 1 começa provavelmente cerca de 24 horas depois de não haver alimento no estômago. Portanto, oferecemos aos nossos hóspedes sua refeição principal a 1h30 da manhã. Então, ao meio-dia do dia seguinte, que é segunda-feira em nosso retiro, começa a fase 1. Na primeira fase da desintoxicação hepática, o fígado absorve essa toxina solúvel em gordura. A toxina solúvel em gordura pode ser uma variedade de coisas, mas lembre-se de que ela é bastante tóxica e é por isso que o fígado a armazenou na gordura. Assim, o fígado pega essa toxina solúvel em gordura e a decompõe em um metabólito. O metabólito significa simplesmente o primeiro estágio do metabolismo ou o primeiro estágio da decomposição. Mas esse metabólito é bastante tóxico. Esse metabólito pode ser 100 vezes mais tóxico do que era originalmente. Isso é definitivamente verdadeiro para o álcool. Esse metabólito cria muitos radicais livres, e os radicais livres são prejudiciais aos tecidos. Ele também é altamente volátil. Por isso, seu fígado tem certas necessidades. Portanto, vamos falar sobre as necessidades de seu fígado nesse estágio. Porque esse metabólito é bastante tóxico. Portanto, o fígado precisa de antioxidantes. O que é um antioxidante? Os antioxidantes têm muitos elétrons.
Um radical livre é basicamente um átomo que está sem um elétron, e quando um átomo está sem um elétron, ele o retira do átomo seguinte. Em seguida, esse átomo retira um elétron do átomo seguinte. Isso desencadeia uma reação em cadeia de radicais livres, em que cada átomo afetado rouba um elétron do próximo, o que pode danificar os tecidos. Mas Deus, em sua sabedoria e misericórdia, nos deu plantas que possuem muitos elétrons. Elas são chamadas de antioxidantes. E existem as plantas que têm o mais alto grau de antioxidantes. Um desses antioxidantes é chamado de beta-caroteno, e o beta-caroteno é encontrado em vegetais verde escuros e laranja escuros. Portanto, a maioria dos sucos que oferecemos aos nossos clientes é composta de 80% de cenoura, 10% de maçã e 10% de aipo. E nosso aipo é bem verde, como o seu no jardim, verde escuro. 80% de cenoura, 10% de maçã, geralmente maçã Granny Smith e 10% de aipo. Temos de tomar cuidado para não colocar muito aipo em nossos sucos, porque nosso aipo é muito forte. Bárbara, você usa as folhas e os talos? Sim, usamos. Usamos mais as folhas do que os talos. Portanto, esse suco é muito rico em beta-caroteno. Também oferecemos aos nossos clientes uma dose de cevada verde a cada 2 sucos do dia. Esse suco é muito rico em beta-caroteno. A maioria dos sucos que oferecemos aos hóspedes é verde, laranja ou vermelho. Portanto, suas beterrabas são ricas em beta-caroteno. E o beta-caroteno é um dos antioxidantes mais famosos. A vitamina C também é muito famosa. A vitamina C deve ser o C completo. O que quero dizer com isso? Não apenas o ácido ascórbico. Tomar ácido ascórbico é como receber um envelope vazio pelo correio. Quando você encontra ácido ascórbico na natureza, você o encontra com bioflavonoides. Portanto, quando você usa vitamina C, deve ser ácido ascórbico com bioflavonoides. Essa é a vitamina C completa. Você já ouviu falar de Linus Pauling, que ficou muito famoso por seu trabalho com a vitamina C. Ele sempre usou a vitamina C completa. Bárbara, como você dá essa vitamina C? Em forma de pílula? Em forma de pó. E geralmente a misturamos com a cevada verde. Bárbara, o que podemos fazer quando não temos acesso a esses comprimidos ou pós? Bem, você pode obtê-la na natureza. De fato, os vegetais cultivados em casa certamente o contêm, mas em uma desintoxicação, tentamos dar uma dose maior durante o processo de desintoxicação. Bárbara, quanto você usa? É uma colher de chá? Na verdade, meia colher de chá, talvez 1 grama 2 vezes ao dia de vitamina C. E a vitamina E também é um antioxidante. E a vitamina E também é um antioxidante, assim como o beta-caroteno e a vitamina C. Esses são os 3 antioxidantes mais famosos. A vitamina E é uma vitamina solúvel em gordura. A forma como você se lembra das vitaminas lipossolúveis é a ADEK, ADEK. A ADEK são as vitaminas lipossolúveis. E nossos hóspedes, a cada 2 sucos do dia, nós lhes damos um pouco de proteína em pó e um pouco de leite de soja ou de amêndoas com um pouco de creme de cocô. Assim, no leite de amêndoas e no creme de cocô, eles estão recebendo vitamina E. Você entenderá isso à medida que avançarmos. Agora, os minerais também são necessários no estágio 1, assim como a vitamina B. Mas eles não são antioxidantes, portanto não são antioxidantes. Mas eles não são antioxidantes, portanto estou desenhando-os ao lado. Então, de onde os hóspedes obtêm os minerais? Sugerimos e incentivamos nossos clientes a tomar um pouco de sal celta antes de cada copo de água. O caldo que eles bebem à noite é incrivelmente rico em minerais, especialmente se você colocar urtiga nele. Portanto, eles estão obtendo seus minerais lá. E você pode colocar aipo cultivado em casa que é muito rico em minerais. É aí que estão os minerais. E também tomamos vitamina B líquida. Quando você compra vitamina B, o ideal é comprar vitamina B metilada, para que seu corpo possa utilizá-la melhor.
Após 36 horas do início da desintoxicação, começa a fase 2. Portanto, nossos clientes que chegam no domingo, almoçam no domingo e jejuam na segunda e na terça-feira. Certamente, na terça-feira de manhã, a fase 2 já terá começado. E lembre-se de que o objetivo dessas fases é levar a toxina solúvel em gordura para um estado solúvel em água. Na fase 2, o fígado pega esse metabólito altamente volátil e altamente tóxico e o liga a aminoácidos. A ligação desse metabólito tóxico aos aminoácidos, um processo conhecido em termos médicos como conjugação, gera um estado solúvel em água. Já vimos o que é necessário na fase 1, antioxidantes como beta-caroteno, vitamina C e vitamina E, além de minerais e vitaminas do complexo B. Do que a fase 2 precisa? A fase 2 precisa de proteína. Porque a proteína fornece os aminoácidos para absorver os metabólitos tóxicos e produzir o estado solúvel em água. Quantas pessoas tomam proteína em um jejum? Elas não tomam, não é mesmo? E então ficam doentes, e o terapeuta lhes diz que estão passando por uma crise de cura. Elas não estão passando por uma crise de cura, estão passando por uma crise hepática. Porque se você não fornecer proteína dentro de 48 horas após o início de uma desintoxicação, se não fornecer alguma proteína, essa pessoa pode sofrer uma perda de 25% da função hepática. O que acontece é que o fígado começa a se decompor para fornecer a proteína necessária. Portanto, isso é muito importante. Um convidado me disse: isso explica tudo. Fiz um jejum de água de 10 dias com um médico em Sydney e nas primeiras 36 horas, comecei a vomitar e a ter diarreia. E todos os terapeutas disseram: você está passando por uma crise de cura. Isso é bom. Ela estava muito doente. Muito doente. Será que ela estava? Bárbara, você nunca recomenda o jejum de água? Não, não recomendamos. Consegue entender por quê? Porque hoje temos mais toxinas solúveis em gordura do que nunca. Simplesmente não é mais a mesma coisa. Há 100 anos, alguns autores defendiam o jejum prolongado, mas há 100 anos não estávamos lidando com isso. Está vendo isso? Se você fizesse um jejum de um dia, provavelmente poderia passar sem proteína. Digo aos nossos clientes o seguinte, e acho que é uma afirmação muito importante: estamos apoiando nutricionalmente o seu fígado para desintoxicá-lo de forma eficaz. Estamos ajudando nutricionalmente. Agora, se um veterano do Vietnã fizer o nosso programa, sabe o que eu faço? Dou a ele uma bebida proteica com cada suco. Porque quanto mais toxinas solúveis em gordura, quanto mais metabólitos, mais aminoácidos ele precisa. E o que fazemos é comprar uma proteína de ervilha, isto é, feita de ervilhas, uma leguminosa, e misturá-la com leite de amêndoa ou leite de soja, um pouco de creme de cocô e algumas gotas de estévia, o que lhe dá um pouco de doçura. E quando os convidados bebem, eles dizem: isso é bom comparado com a cevada verde.
Eu costumo dizer a eles: bebam seus vegetais e depois bebam seu delicioso suco. Então, na segunda-feira, nós lhes damos cevada verde às 8 horas, às 12 horas e às 4 horas da tarde. Proteína às 10 horas e às 2 horas. Já na terça-feira, invertemos o esquema porque na terça-feira eles entram na fase 2 da desintoxicação do fígado. Portanto, damos a eles o suplemento de proteína com o suco às 8 horas, às 12 horas e às 4 horas da tarde. E depois a cevada verde às 10 horas e às 2 horas. Normalmente faço essa palestra na terça-feira de manhã, quando eles começam a passar pelas 3 fases da desintoxicação do fígado. Quando fiz meu curso de nutrição, há cerca de 14 anos, em cada módulo estudávamos as 3 fases da desintoxicação do fígado. Um ano, quando eu estava dando uma palestra nos Estados Unidos, um homem veio até mim e disse: "Isso é muito interessante. Mas isso não é para pessoas comuns, é para acadêmicos." Eu disse: "As pessoas comuns também têm fígados." Agora vamos dar uma olhada nos 3 grupos de alimentos essenciais. Quais são os 3 grupos de alimentos essenciais? Fibra. As fibras contêm todos esses antioxidantes em nossos vegetais. Proteína. A proteína é essencial para a fase 2 da desintoxicação do fígado. Gordura. Precisamos de gordura para a vitamina E. E a fase 3 da desintoxicação do fígado está ocorrendo em conjunto com a fase 2. E na fase 3, o fígado pega a toxina em um estado solúvel em água e a libera por meio dos rins. Ele a libera por meio das glândulas sudoríparas. Ele a libera por meio do cólon. É por isso que é tão importante que os hóspedes estejam bebendo a quantidade certa de água. E quanto aos exercícios nesse momento? É muito importante aqui, oferecemos aos nossos hóspedes um programa de exercícios das 6h30 às 7h30 todos os dias. E depois, à 1h da tarde, todos os dias na semana que vem, vou falar sobre o programa, a estrutura do programa que oferecemos. Fazemos uma aula de pilates, são exercícios de fortalecimento abdominal, porque nas palestras eu sempre digo o quanto é importante fortalecer o abdômen. E esses músculos abdominais estão conectados à coluna vertebral. E na página, acho que é a página 32 do Dietary Counseling, Ellen White faz uma daquelas declarações impressionantemente abrangentes que ela faz com frequência. E lá ela se refere a Daniel. Ela diz: a forma ereta, o passo firme e elástico, a face clara, a inteligência clara e a respiração pura, todas essas coisas eram um certificado de bons hábitos. Constituíam um distintivo de nobreza com o qual a natureza honra aqueles que são obedientes às suas leis. Declaração incrível. Em um ano fiz uma escola de saúde em Fiji com cerca de 100 alunos. E todos os dias começávamos com essa frase. No primeiro dia, estudamos a forma ereta e falamos muito sobre o abdômen. E no dia seguinte, o rosto limpo. Foi assim que estruturamos nosso esboço. Muitas pessoas acham que a forma ereta não tem nada a ver com músculos abdominais fortes. Bárbara, como posso saber se preciso desintoxicar meu fígado? Quais são os sintomas? Como posso saber se preciso desintoxicar meu fígado? Acho que é difícil dizer. A qualquer momento. Sim, alguns de nossos convidados vêm ao nosso retiro apenas para fazer o jejum de 2 dias. O motivo pelo qual mencionei a água é porque você precisa estar bem hidratado para que os rins possam liberar as toxinas. E você precisa de água no corpo para poder suar abundantemente na sauna a vapor.
É por isso que acho que as saunas a vapor são uma parte importante da desintoxicação. Além disso, ter água suficiente ajuda a manter o funcionamento do cólon. Isso também explica por que as pessoas ficam doentes durante as desintoxicações se não derem suporte nutricional ao fígado. Bárbara, também há literatura sobre essas 3 fases? Desculpe, você pode repetir isso? Bárbara, há literatura sobre essas 3 fases? Bárbara, há literatura sobre essas 3 fases. Temos alguns livros nos Estados Unidos e na Austrália. A doutora Sandra Cabot é uma médica australiana muito famosa, e sei que seus livros têm alcance mundial. Ela tem um livro chamado The Ultimate Detox, no qual fala sobre as 3 fases da desintoxicação do fígado. Em Yosiek tem um livro chamado, acho, Nutritional Elements for Physicians, Elementos Nutricionais para Médicos. Ele fala sobre as 3 fases da desintoxicação do fígado. Em meu livro, Self-Healing by Design, dedico um capítulo inteiro ao gerente de projetos, no qual explico as 3 fases da desintoxicação do fígado. Bárbara, tenho uma pergunta. Você não faz uma desintoxicação mais longa ou mais rápida, apenas a faz por 2 dias. É isso mesmo. Consegue entender por quê? Porque se fizermos por mais tempo, muitas toxinas solúveis em gordura poderão ser liberadas. Em um estudo que analisei, baseado em pesquisas de muitos especialistas em jejum, todos concordaram que é melhor fazer 2 dias de jejum por semana do que um jejum de 10 dias. Bárbara, então é isso que você faz? Sim. Bárbara, você faz jejum na segunda semana? Bem, nossos hóspedes vêm por 1 ou 2 semanas e se vierem por 2 semanas, fazem 2 rodadas de sucos de 2 dias. Recentemente, tivemos um homem que queria fazer um jejum de 6 dias. Então, ele o fez, foi sua escolha. Foi bom, porque ajudamos o fígado nutricionalmente. Mas esse homem, que teria 70 anos agora, levava um estilo de vida saudável há cerca de 40 anos. Portanto, acho que não havia muitas toxinas ambientais nele. Mas se alguém tem muitas toxinas ambientais no corpo, é preciso ser um pouco mais cauteloso. Bárbara, algumas pessoas usam linhaça e psyllium-Hus como fibras quando estão em jejum. Bem, você não quer nenhuma fibra, porque não quer nenhuma digestão. Bárbara, mas e se quisermos estimular os movimentos intestinais? Quando analisarmos as 3 sessões que teremos sobre o intestino, mostrarei a você os chás que usamos. Usamos chá de bagas de espinheiro, cascara e alcaçuche. Damos isso aos nossos hóspedes todas as noites, e isso mantém o cólon funcionando. E estimula suavemente o peristaltismo. Bárbara, isso é necessário em um jejum? Sim, o peristaltismo deve ser mantido durante todo o jejum, porque você precisa manter esses órgãos de eliminação abertos. Quando estão em jejum, o cólon de algumas pessoas continua a funcionar, mas na maioria das pessoas, quando a fibra para, o cólon para. E você pode ver por que não queremos dar fibras a elas, porque precisamos do jejum, queremos o jejum da liberação das toxinas solúveis em gordura, das células de gordura. Bárbara, então seus convidados não entram em crise? Geralmente não. Às vezes, sim. Às vezes, temos pessoas que têm fortes dores de cabeça. Às vezes, temos pessoas que vomitam. Mas não muito. Não muito. Bárbara, você faz enemas com eles? Tudo depende da condição, você sabe. Algumas pessoas têm diarreia. Não faremos um enema se elas estiverem com diarreia. Mas temos um sistema de irrigação colônica na Mish Mountain. Portanto, fazemos irrigações colônicas. Bárbara, todas as pessoas que fazem o jejum também recebem irrigação colônica? Muitos de nossos clientes optam por não fazer a irrigação colônica. Portanto, nossos hóspedes escolhem, e nosso diretor de saúde também pode aconselhar. Eles podem fazer 1 por semana ou 2. Depende da pessoa, depende de seu problema, etc, etc, etc. Mas já tivemos hóspedes que voltaram e nos disseram que fizeram o jejum, que tomaram as ervas todas as noites para movimentar o cólon todos os dias.
e que haviam feito irrigação colônica, que é como um tratamento intestinal em que a água entra e sai o tempo todo. Então, eles voltam um ano depois e dizem que antes de vir para o nosso retiro, tinham problemas de constipação. Mas desde que fizeram o programa, seu cólon está funcionando bem, e acham que a irrigação colônica ajudou. Agora, com outras pessoas, não ajudará tanto. Mas, analisando o histórico e os sintomas, você sabe, pode haver muitos motivos. Não há duas pessoas iguais. É preciso sempre levar isso em consideração. Tivemos uma mulher que tinha câncer de mama e ela optou por fazer 5 colônias por semana durante 4 semanas. Então fizemos isso. Não dói. É apenas água entrando e saindo. Bárbara, você não acredita na ideia de que isso perturba a flora intestinal? Se fosse água com sabão, sim, mas é apenas água. Bárbara, poderia ser água de café? Não, não. Às vezes, fazemos um enema de café e o que o enema de café faz é estimular o fígado a eliminar resíduos. Portanto, se você fizer uma irrigação colônica em uma pessoa que fez um enema de café, verá a bile saindo. Mas nem todo mundo opta por isso. Nem todo mundo quer isso. Por isso, certamente vamos de acordo com o que a pessoa quer e o que ela quer. Bárbara, é possível medir se o fígado está funcionando bem? Não. Não, não podemos realmente medi-lo, mas muitas vezes os sintomas lhe dirão. Sabe, um problema sério no fígado é quando a urina fica um pouco escura e as fezes são quase claras, como argila. Esse é um problema grave no fígado. Mas a maioria das pessoas que não está tão mal assim sentirá náuseas, principalmente quando ingerir gorduras. Existem algumas ervas que você pode dar às pessoas para estimular a função hepática. Então, vamos dar uma olhada nas ervas. Lembre-se do Salmo 104, versículo 14, onde a Bíblia diz que Deus deu ervas para o serviço do homem. E você provavelmente já ouviu o ditado: o amargo na boca é doce no estômago, o doce na boca é amargo no estômago. Você também pode aplicá-lo ao fígado. O doce na boca é amargo no fígado, o amargo na boca é doce no fígado. Portanto, todas as ervas amargas são excelentes para o fígado. Portanto, uma erva amarga poderia ser o dente de leão. E você pode usar a flor, o caule, a folha ou a raiz. Ela tem todas essas propriedades amargas. Genciana. A genciana é uma erva muito amarga. Trata-se de uma raiz. E o cardo de Santa Maria, que às vezes é chamado de cardo de leite. Temos uma empresa de ervas na Austrália. Chama-se Medierb. É muito útil, porque você pode obter essas ervas em forma de pílula, pílulas de ervas. E eles têm uma pílula de ervas que contém todas essas ervas. E se alguém estiver com dor no fígado ou na vesícula biliar, nós o fazemos chupar essas pílulas de ervas amargas. Elas são muito amargas, mas parecem aliviar a dor. Bárbara, a pessoa não deveria engolir a pílula? Bem, se eles chuparem a pílula, eles a tomarão mais rapidamente. Eles têm um gosto amargo na boca. Eles não gostam, mas quando se sentem aliviados, eles gostam. Bárbara, é a mesma coisa quando você bebe, por exemplo, suco de dente de leão ou algumas ervas amargas. Sim, o suco de dente de leão é muito amargo. Bárbara, seria a mesma coisa? Sim. Bárbara, qual parte deve ser usada, a raiz ou a planta inteira? No cardo leiteiro, é a semente. Na genciana, é a raiz e no dente de leão, geralmente é a raiz. Se você fosse fazer um chá com isso, seria muito difícil de beber, pois é muito amargo. Bárbara, talvez você tenha mencionado, mas eu não ouvi, a necessidade da fase 3, são as gorduras? Sim, bem, as necessidades da fase 3 não são tão grandes quanto essas, porque uma vez que a toxina solúvel em água está lá dentro, ela basicamente sai.
Mas o lado bom das gorduras é que elas mantêm a membrana flexível. Bárbara, e quanto ao alcachofrar? Sim, alcachofrar. Alcachofrar é bom. Agora quero falar sobre algo que tem a ver com o fígado. E é um ponto importante, porque há muitos equívocos sobre ele. O fígado é o órgão que produz o colesterol. E nos disseram que o colesterol é o inimigo público número 1, certo? Disseram-nos que o colesterol causa doenças cardíacas, certo? Mas o Dr. Malcolm Kendrick, cirurgião cardiovascular, em seu livro The Great Cholesterol Wax, diz que não há evidências de que o colesterol cause doenças cardíacas. Isso não é incrível? O grande enganador está fazendo isso novamente. Portanto, o que quero fazer é explicar o que é o colesterol. 80% do colesterol que o fígado produz é feito de glicose. E 20% do colesterol que o fígado produz é feito de gordura. E o fígado produz colesterol de acordo com as demandas do corpo. Os dois principais colesteróis são a lipoproteína de alta densidade, HDL, e a lipoproteína de baixa densidade, LDL. E nos disseram que a lipoproteína de alta densidade é o colesterol bom e a lipoproteína de baixa densidade é o colesterol ruim. Mas o corpo não produz coisas ruins. Ele tem uma função. Portanto, a razão pela qual a lipoproteína de alta densidade é chamada de colesterol bom é porque ela é o transportador. E é o transportador do excesso de colesterol de volta ao fígado. Já o papel do colesterol de baixa densidade no organismo é o de reparador e construtor. Então, onde vocês o encontrarão, alunos? Onde quer que haja necessidade de reparo e reconstrução. Estão vendo? Mas o colesterol de baixa densidade faz outra coisa. O colesterol de baixa densidade leva o colesterol para o cérebro. E o cérebro adora colesterol. Vou lhe mostrar por quê. Suas células cerebrais consomem 15 vezes mais combustível do que qualquer outra célula, e elas podem fazer isso porque são o quartel-general. A glicose queima 4 calorias por grama. A gordura, por outro lado, queima 9 calorias por grama. Você consegue entender por que o cérebro adora gordura? Porque ele obtém mais do que o dobro de unidades de energia que a glicose fornece. Bárbara, então o cérebro usa o colesterol HDL e LDL? Somente o LDL. Vou lhe mostrar como esses dois tipos de colesterol no sangue funcionam juntos. Vamos dar uma olhada no vaso sanguíneo e ver como ele funciona. Aqui está o vaso sanguíneo. Devido à sua baixa densidade, o LDL está sempre na borda, e por causa de sua alta densidade, o HDL está no meio. Em seu livro, Who Turned Off My Brain? Quem Desligou Meu Cérebro? A doutora Natasha Campbell McBride passa os 3 primeiros capítulos analisando todos os venenos ambientais que danificam as células endoteliais que revestem as artérias. Porque os venenos ambientais estão chegando até nós de todos os lugares. Eles estão em nosso detergente. Se não conseguir encontrar um detergente de roupa biodegradável, use bicarbonato de sódio. É barato. É fácil. Não é? Bárbara, então você só usa bicarbonato de sódio para lavar suas roupas? É isso mesmo. Tínhamos um homem em nosso programa que tinha cabelo laranja encaracolado, muito cabelo, uma grande barba laranja.
Ele disse: eu uso bicarbonato de sódio para tudo. Lavo meu cabelo, lavo minha barba, lavo minhas roupas, lavo meu corpo com bicarbonato de sódio, escovo meus dentes com bicarbonato de sódio. Você sabia que no passado eles costumavam ir até o rio e lavar suas roupas? Sabe com que eles costumavam lavar suas roupas? Com água. Eles esfregavam, batiam e esfregavam as roupas, penduravam-nas no varal. Roupas brancas e bonitas com um cheiro muito agradável, purificadas pela luz do sol. Parece que temos essa mentalidade de que precisamos necessariamente esfregar e lavar tudo com aquela espuma. Mas tudo isso é composto por produtos químicos. E quando usamos essas roupas, há resíduos desses produtos químicos nas roupas e nossa pele os absorve. Esses venenos ambientais estão vindo de todos os lugares. O que você está colocando na sua pele? Suas roupas, os tecidos dos quais suas roupas são feitas, o poliéster, o acrílico e o nylon. Esses pequenos produtos químicos entram. Eles entram no sangue e danificam a parede da artéria. Produtos químicos nos alimentos, produtos químicos no ar. Eles estão em toda parte. Estão em toda parte. Em obturações de mercúrio, mofo em casa, tudo isso pode causar danos às artérias. Então, estudante, o que vai tapar os buracos? O LDL. O LDL está tapando os buracos. Mas o problema é que as pessoas não percebem o que o detergente está fazendo com elas. Elas não se dão conta de que suas batatas foram cultivadas com água contaminada. Elas não percebem que suas batatas foram cultivadas com Roundup. Elas não percebem essas coisas porque há um grande enganador por aí que está enganando todo mundo, e os danos continuam a acontecer. O que está acontecendo na artéria? O que está acontecendo é que as artérias estão ficando obstruídas. Algo mais está acontecendo. Há pequenas moléculas de proteína flutuando em nosso sangue. E nessa dieta rica em carboidratos que libera altos níveis de glicose no sangue, essa glicose adere às moléculas de proteína e se torna pegajosa, aderindo à parede. E de vez em quando, elas se movem. E, oh meu Deus, ficam presas. Essa é a causa número 1 de derrame e a causa número 1 de doença cardíaca. Portanto, você pode ver que alguém pode ter um ataque cardíaco sendo vegetariano com uma dieta rica em carboidratos que usa muitos produtos químicos para lavar roupas, pratos, carro e cabelo. E a pessoa se pergunta, como pode ter tido um ataque cardíaco? Bárbara, eu não entendi muito bem como isso acontece com as proteínas. No sangue, há pequenas moléculas de proteína e em uma dieta rica em carboidratos e açúcar, há excesso de glicose no sangue. E o que ela faz é se conectar com as moléculas de proteína e se tornar pegajosa. Portanto, ela também contribui para o acúmulo, e elas se quebram e ficam presas. Bárbara, a glicose não é armazenada? No entanto, você ainda a tem no sangue, não é? E se você tem resistência à insulina na célula, a glicose permanece no sangue. Portanto, ela sairá na urina. Isso é chamado de diabetes mellitus com urina doce. O corpo precisa fazer algo a respeito disso. Culpar o colesterol pelas doenças cardíacas é como culpar os carros de bombeiros pelo incêndio. Ele está apenas fazendo o seu trabalho. Bárbara, também é verdade que o trigo híbrido, o trigo moderno, pode danificar os vasos sanguíneos de que estamos falando aqui? Porque foi isso que eu vi. Por que o trigo híbrido faria isso? Porque no processo de hibridização a estrutura do amido foi alterada e a estrutura do amido no trigo híbrido aumenta o nível de açúcar no sangue mais do que o açúcar. É por isso que o trigo híbrido faz isso. E quantos desses bolos são de trigo híbrido e quantos deles são uma combinação de trigo híbrido e açúcar? Há açúcar em todos os bolos. Até mesmo as massas salgadas contêm açúcar para fazer o fermento crescer. Essa é a vantagem do pão de massa fermentada. Você não precisa adicionar nenhum adoçante.
pois a cultura da massa fermentada cresce se alimentando do grão e do glúten contidos nele. A doença cardíaca é a principal causa de morte no mundo atualmente, mas não é apenas um fator que a causa, mas uma combinação de muitos. Bárbara, por que a glicose se liga à proteína? Parece ser devido ao excesso. Em seu livro Put Your Heart in Your Mouth, a doutora Natasha Campbell-Creed fala sobre isso. No final de minha palestra de hoje, escreverei no quadro os livros que citei. Portanto, as doenças cardíacas e os derrames são a principal causa de morte no mundo atualmente. O que você está fazendo para tentar reduzir esses níveis? O que a medicina está fazendo? Removendo a gordura. E tirar a gordura, não é mesmo? De onde veio isso? Em 1953, Ansel Keys, em Minneapolis. Ele propôs pela primeira vez que era gordura saturada, aquela gordura saturada que causava doenças cardíacas. E quando ele fez sua pesquisa, selecionou apenas os países que tinham os resultados que ele queria. Ele teve que eliminar os Zulus, porque eles vivem de sangue, carne e leite. Entretanto, eles não sofrem de doenças cardíacas. É claro que eles não vivem muito tempo e têm outros problemas, mas não morrem de ataques cardíacos. Portanto, não pode ser a gordura. Ele também excluiu os franceses e noruegueses, que consomem muitos laticínios, mas não apresentam altas taxas de doenças cardíacas. Você consegue ver o que Ansel Keys fez? Ele simplesmente escolheu os países que pareciam apoiar sua teoria. Mas o fato é que não é a manteiga no pão, é o pão sob a manteiga. Não é o azeite de oliva no macarrão, é o macarrão sob o azeite de oliva. As gorduras foram culpadas por sua associação com outros alimentos. Então, o que as autoridades fizeram foi colocar todo mundo em uma dieta sem gordura, com baixo teor de gordura, certo? O que Deus diz sobre isso? Você já fez um estudo bíblico sobre o azeite de oliva na Bíblia? Ele usava muito azeite de oliva. Veja especialmente a história de Elias. O que Deus fazia todas as noites no cântaro da viúva? Ele colocava azeite de oliva nele. Quem colocou o azeite lá? Foi Deus. O que Deus está lhe dizendo sobre o azeite de oliva? Acho que ele não colocou 1 litro de azeite de oliva. Só um pouquinho. É um alimento concentrado. Você não precisa de muito. Mas você precisa dele. Bárbara, nosso problema hoje é que comemos carboidratos demais, comemos gordura demais. Que tipo de gordura você quer dizer? A pergunta é, que tipo de gordura? Não conheço ninguém que beba meia xícara de azeite de oliva ou algum de vocês conhece? Bárbara, mas e se cozinharmos muito com óleo? Bem, eu não cozinho com óleo. E como você verá em minha palestra sobre gorduras, os óleos são danificados quando se cozinha com eles. Mas concordo que quando alguém come alimentos fritos, quando come batatas fritas, lixo frito, sim, pode consumir muita gordura. Bárbara, mas é disso que eles estão falando quando dizem reduzir a gordura, e não do que você está falando. Acho que às vezes pode haver confusão, porque reduzir a gordura significa comer alimentos com baixo teor de gordura, ou seja, o que você acabou de dizer, evitar frituras e coisas do gênero. Bem, há algumas autoridades na área da saúde que dizem que não devemos comer nenhuma gordura, que devemos obter todas as nossas gorduras de nozes e sementes. Eles sugeriram a redução das gorduras e depois introduziram a margarina. Eles disseram, pare de comer manteiga, você precisa começar a comer margarina. A margarina é uma gordura plástica, é uma gordura alterada, é uma gordura perigosa e o corpo não a reconhece. Então, com a dieta de baixo teor de gordura e a margarina no lugar da manteiga, houve redução das doenças cardíacas. Não fez absolutamente nenhuma diferença.
As taxas de câncer estão quase no mesmo nível das doenças cardíacas, desde que a margarina foi introduzida. Então eles disseram: bem, temos outra maneira de reduzir as doenças cardíacas. O que quero dizer com isso? Tive o privilégio de trabalhar com um nutricionista que estudou em uma universidade nos Estados Unidos há 40 anos. Não tenho certeza de quais são os seus padrões, mas nos Estados Unidos, há 30 anos, uma pessoa com peso igual ou inferior a 300 era considerada perfeitamente normal. Eles reduziram os padrões. Agora você precisa ter menos de 190. O que seria isso? E eu só conheço o padrão americano e o australiano. No padrão americano, 300 seria cerca de 7,5. 190 seria cerca de 5. Esses níveis são ridículos. Bárbara, esse seria especificamente o colesterol LDL? Não, é o colesterol total. Quando alguém me liga ou envia um e-mail dos Estados Unidos e diz: Bárbara, meus níveis de colesterol estão em 250. O médico diz que se eu não tomar remédio para reduzir o colesterol, vou ter um ataque cardíaco e morrer. Eu digo, isso é perfeitamente normal, 265 é perfeitamente normal. Os estudos cardíacos de Framingham. Framingham é uma cidade americana. Os estudos estão sendo realizados há cerca de 40 anos, estudando 30.000 pessoas. Algumas vêm, outras vão. E eles montaram esse estudo para provar que o colesterol causa doenças cardíacas, mas isso não foi comprovado. As pessoas com níveis baixos de colesterol estão sofrendo ataques cardíacos, mas sabe o que o estudo mostrou? As pessoas com níveis baixos de colesterol correm o mesmo risco ou maior de ter problemas mentais. As pessoas com níveis altos de colesterol não sofrem de demência. O que o cérebro adora? Gordura, colesterol. Gordura, colesterol. Sim. Gosto desse estudo porque ele não foi financiado pelas empresas farmacêuticas. Não foi financiado pela indústria de laticínios, pela indústria da carne e pela indústria do trigo. É por isso que eles não falam muito sobre ele, porque não gostam dos resultados. É por isso que eles reduziram os níveis. O que mais eles fizeram para reduzir as doenças cardíacas? Colocaram todas as pessoas acima de 50 anos em medicamentos para reduzir o colesterol. Isso ajudou? De forma alguma. De forma alguma. Portanto, temos um livro em nossa biblioteca chamado Lipitor, Memory TF Lipitor, ladrão de memória. O que os medicamentos que reduzem o colesterol, como o Lipitor, o Crestor e as estatinas, fazem é bloquear a via que o fígado usa para produzir colesterol. Mas essa mesma via é a que o fígado usa para produzir a coenzima Q10. O que é a coenzima Q10? É a enzima que protege o coração. Portanto, devido aos medicamentos que reduzem o colesterol, você perde a enzima protetora do coração. Portanto, você fica mais propenso a sofrer um ataque cardíaco. Então, por que esse livro se chama Memory TF? O autor é astronauta e médico. E acho que ele tinha cerca de 45 anos de idade. Ele foi fazer seu exame de sangue anual. E eles disseram: seus níveis de colesterol estão um pouco altos. Qual era o valor? 220, então lhe receitaram Lipitor. 6 semanas depois, sua esposa o encontrou no jardim. Ele não sabia quem era, não sabia onde estava. Ele não sabia quem ela era. Então, eles interromperam a medicação, e em cerca de uma semana, ele estava perfeitamente bem novamente. Um ano depois, ele voltou ao médico e fez outro exame de sangue. E eles disseram: seus níveis de colesterol ainda estão um pouco altos, 220, quero que você tome Lipitor. Ele disse: não vou tomar isso. Eu quase enlouqueci com isso. Então o médico disse: use metade da dose. Por que ele fez isso? Por medo. 6 semanas depois, sua esposa o encontrou no jardim. Ela não sabia quem ele era. Não sabia onde ele estava. Ela o deixou imediatamente. Você sabe quais são os efeitos colaterais dos medicamentos que reduzem o colesterol? Alzheimer, demência, perda de memória, perda de massa muscular. E eles acabaram de acrescentar mais um, o câncer de mama.
O que o demônio quer destruir? Nossas mentes. Quantas pessoas em asilos têm perda de memória e Alzheimer por causa dos medicamentos para baixar o colesterol que estão tomando? Lembro-me de Apocalipse, capítulo 18, versículo 23, a última parte. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque pelas tuas feitiçarias foram enganadas todas as nações. Bárbara, você aconselha a interrupção gradual da medicação para evitar efeitos colaterais? Bem, ele tem um efeito colateral. Se você parar de tomar o medicamento para reduzir o colesterol, sua memória voltará. Você pode tomar o medicamento por 10 anos, interrompê-lo imediatamente e você começará a superar o problema. Bárbara, conheci uma mulher na Suécia que tomou esse medicamento por cerca de 10 a 15 anos e perdeu a memória durante esses 10 anos. Acho que ela parou de usar o medicamento e recuperou a memória. Sim, é isso que acontece. Já vimos isso várias vezes. Bárbara, e ela lamentava muito tempo perdido. Ah, sim. É ótimo ver isso. Muito gratificante. Mas por que as pessoas aceitam isso? A única esperança de melhorar a situação está em educar as pessoas nos princípios corretos. Ensine aos médicos que o poder de cura não está nos medicamentos, mas na natureza. Lembre-se, se um medicamento não tiver efeitos colaterais, ele não é um medicamento. E então, com tudo isso, as doenças cardíacas diminuíram? Não, de forma alguma. De forma alguma. Na Austrália, 1.700 casos de demência de Alzheimer são diagnosticados a cada semana. Esse grande enganador está afetando a mente das pessoas. Nunca fiz um exame de colesterol. Nem sei o que é isso. Não tenho muito interesse em saber. Bárbara, minha médica sempre menciona meu colesterol, mas não me repreende. E há 3 anos ela me disse, você precisa de medicação. Acho que esse medicamento é para quase todo mundo na Suécia. A estatina. Isso mesmo, a estatina. Então ela me deu esse medicamento. Mas eu não o comprei. E então, na consulta seguinte, ela me perguntou, você está tomando o medicamento? Eu disse que não. E ela não me questionou. Porque ela me conhece. Estamos juntos há mais de 10 anos. E ela simplesmente escreveu em meu prontuário, o paciente não quer o medicamento. Sim, sim, isso é bom. Mas, sabe, uma senhora me disse ontem que recusou a medicação e o médico a chamou de bruxa. Não devemos voltar a esse médico. E sabe o que mais? Não paguem a conta. Somos nós que mudaremos o sistema. Bárbara conhecia um especialista adventista, um especialista em coração. E contei a ele sobre isso. Ele é sueco. E ele também estava nos Estados Unidos. E ele disse, mande-me os resultados do seu colesterol. E eu mandei. E então ele disse, não dê ouvidos ao seu médico. Bárbara está minha esposa, e eu também havia sugerido a ela que não tomasse as estatinas porque sei que ela come pouca carne, às vezes frango, às vezes peixe. Então, achei que esses deveriam ser seus valores normais. E então ouvimos suas palestras. Você sabe o que o Dr. Atkins descobriu? O que os pacientes dele comem? Carne, creme de manteiga, queijo, ovos. E seus níveis de colesterol estão baixando. Isso foi algo que o surpreendeu porque ele era médico. Portanto, não é a comida. É o dano às paredes das artérias que faz com que o fígado produza mais colesterol para tapar os buracos. Então, o que causa a doença cardíaca estudantil? Danos às paredes das artérias. Precisamos pegar nossa lupa e começar a ler as letras miúdas dos produtos químicos com os quais estamos lavando nossas roupas. Começar a ler as etiquetas das roupas.
Todas essas pequenas coisas, todos esses pequenos produtos químicos, como uma torneira pingando em uma pedra, entram em nosso sangue e, pouco a pouco, corroem as paredes das artérias. Bárbara, muitas roupas de algodão têm mais de 5% de elastano. Sim, muitas roupas de algodão têm 5% de elastano. Isso não me incomoda. Porque se minhas meias não tivessem isso, elas cairiam em volta dos meus tornozelos. Portanto, um pouco não me incomoda, desde que seja principalmente de fibra natural. Sim. Bárbara, se a dieta Atkins não incluísse vegetais e se baseasse apenas em carne, laticínios, creme de leite e queijo, ela causaria danos arteriais? Talvez sim. Especialmente se for carne de animais contaminados quimicamente. Porque são os produtos químicos que são o problema aqui. Bárbara, talvez ele tenha feito sua dieta sem saber sobre os produtos químicos. Isso é muito provável, é muito provável. Eu não apoio a dieta do Dr. Atkins. O que me interessa é a sua base científica. Porque sua ciência está correta. E é a mesma ciência que mostrei a vocês hoje. E é interessante que nenhum de seus pacientes morreu de doença cardíaca. Mas se as gorduras saturadas e os produtos de origem animal causassem doenças cardíacas, eles teriam se apresentado assim. Mas como Júlia já disse, qual é a situação dessas vacas? Você se lembra do casal mais saudável que foi ao nosso programa, que comia carne e laticínios orgânicos? Sabe o que eles me disseram? Quando nosso leite vai para as fábricas, eles precisam lavar tudo cuidadosamente antes de colocar o leite orgânico. E eu não estou interessado em beber leite orgânico. Mas é muito interessante saber por que esse casal era tão saudável. Porque eles comiam tudo orgânico, não tinham fibras químicas, não tinham produtos químicos em sua propriedade, não tinham produtos químicos em sua casa. E às vezes acho que esses produtos químicos são o inimigo oculto do qual as pessoas não se dão conta. Fomos enganados. Fomos muito enganados. Hoje há um grande problema nos aterros sanitários. O que está acontecendo é que os tecidos químicos não estão se decompondo. Já se passaram 50 anos e eles não estão se decompondo. E esses venenos podem entrar no solo. Uma amiga minha é produtora de ervas orgânicas e foi ao lixão, que chamamos de lixão. Ela comprou um tapete para colocar nas fileiras e manter as ervas daninhas sob controle entre os locais onde plantava ervas. Todos os anos, seu solo era testado e eles testavam os produtos químicos, e ele perdia o status de orgânico. E isso veio do carpete. Portanto, temos de ser cuidadosos em todas as áreas. Bárbara tem uma pergunta relacionada à limpeza do fígado. O processo que você mencionou até agora é que o fígado será limpo como parte de um processo de jejum. Mas existem alguns métodos, pelo menos 2 que eu conheça, que se concentram exclusivamente na limpeza do fígado sem jejum. Você poderia comentar sobre como fazer uma limpeza do fígado sem jejum? Bem, a maior parte da limpeza do fígado é feita em conjunto com o jejum, e pode ser feita sem jejum, mas é aconselhável que a maioria de nós o faça. Mas há uma limpeza do fígado que é muito conhecida e que consiste em beber meia xícara de suco de limão ou de toranja e meia xícara de azeite de oliva antes de ir para a cama, à noite. Mas o que acontece e por que isso limpa a vesícula biliar? Na verdade, isso se deve à vesícula biliar. Entra tanto óleo que a vesícula biliar quase entra em crise e, em resposta, espelha uma enorme quantidade de bile para lidar com essa enorme quantidade de óleo e, no processo, está eliminando os cálculos. Basicamente, essa é a teoria e ela tem sido usada há alguns milhares de anos. Essa é uma maneira. Também é recomendável beber suco de maçã na semana anterior para ajudar a quebrar os cálculos devido ao ácido málico das maçãs, mas as maçãs modernas não contêm mais ácido málico. As únicas maçãs que forneceriam ácido málico para ajudar a quebrar os cálculos seriam as de árvores antigas.
E se você comprar um pomar antigo, podá-lo e fertilizá-lo bem ou compostá-lo bem, em 2 anos poderá obter belas frutas. Esse é um método. Também é muito importante que no dia seguinte, a pessoa tome algo para fazer o intestino se movimentar e saiba quando as pedras saíram, pois poderá ouvir um ruído metálico no vaso sanitário. E é claro, muitas vezes os especialistas em jejum ou aqueles que sugerem esse método alertam que se o cálculo for grande, ele pode ficar preso no ducto biliar e isso pode causar muita dor. No entanto, as pessoas que conheço que o fizeram com bastante sucesso. Algumas pessoas chegam a coletar as fezes para verificar e encontram todas estas pequenas coisas verdes e gelatinosas. Na verdade, é apenas a combinação do azeite de oliva e da bile que gera essas pequenas coisas verdes. E eles acham que perderam muitas pedras, mas não perderam. Uma pedra é igual a um pedaço de pedra. Uma pedra é como um pedaço de pedra comum. Ela é exatamente o que foi descrito. Em meu livro, Self-Healing by Design, descrevo uma limpeza mais suave, de 5 dias, da linfa ou do sangue, que não requer necessariamente jejum. Talvez 2% dos nossos hóspedes optem por fazer isso, portanto, não o fazemos em todos os programas. E nem todo mundo quer fazer isso. Mas dura 5 dias e é algo como, acho, uma colher de sopa de azeite de oliva e uma colher de sopa de bem. Um dos meus livros está aqui e fique à vontade para fotocopiar isso do livro. Como eu estava dizendo, uma colher de sopa de azeite de oliva, uma colher de sopa de suco de limão ou suco de toranja e um dente de alho. Misture tudo e tome pela manhã. No segundo dia, dobre a dose. No terceiro dia, você triplica a dose. No quarto dia, você usa o dobro da dose original, e no quinto dia, usa a dose original. Você pode ver que ele sobe e depois desce? Portanto, é um pouco mais suave para o fígado. Bárbara, e se for uma pedra grande na vesícula biliar com 3 centímetros de comprimento e 1 centímetro de espessura? Bem, nesse caso, com um cálculo biliar grande, o que a pessoa pode fazer é usar compressas de óleo de rícino. Ela deve aplicá-la sob a costela direita, onde fica o fígado. Provavelmente você deve usar isso por pelo menos 3 meses antes de considerar fazer a limpeza da vesícula biliar. Bárbara, e quanto à lavagem com água morna? O que é uma lavagem com água morna? Acho que é chamado de fluxo de água morna. Também é um tipo de desintoxicação. Você adiciona uma colher de sal a um copo de água e bebe. Ah, certo. Você está se referindo ao enxágue com água do mar e a um retiro em que trabalhei que costumava fazer isso e você toma 2 litros. É 1/3 de água do mar pura, 1/3 de água quente e 1/3 de água pura. Os hóspedes têm que beber 2 litros dessa água em 10 minutos. E isso certamente pode estimular o cólon. Decidimos não fazer isso em nosso retiro de saúde porque muitas vezes vi pessoas vomitando e às vezes nem chegavam ao banheiro a tempo. Muito desconfortável e muito embaraçoso. Talvez 80% das pessoas consigam lidar com isso. Acho que é um pouco exagerado, embora algumas pessoas gostem, mas nós não usamos. Bárbara, mas não é prejudicial? Não é prejudicial. Não. Bárbara, só um comentário sobre as plantas hepáticas, a maçã, a toranja e o azeite de oliva de que estávamos falando. Acho que é importante fazer um enema no final, porque é preciso se livrar dos venenos que são liberados pelo fígado e pela vesícula biliar e se não fizer um enema, há o risco de eles permanecerem no corpo. Bem, o que eles fazem no retiro que eu costumava frequentar é o método da água do mar que libera os venenos. Fazemos nosso chá do cólon, como chamamos, e isso libera. Portanto, há várias maneiras de se conseguir a mesma coisa. E no retiro ao qual fui por um tempo, onde eles fizeram o método da água do mar, eles tinham 30 convidados.
É praticamente impossível fazer um enema em 30 pessoas. E alguns convidados não estão interessados em fazer algo assim, especialmente uma senhora elegante de uma casa elegante da cidade. Mas eles bebem as misturas. Bárbara, outra coisa muito interessante é que o fígado é responsável pelo reparo de muitas partes do corpo. E eu relaciono isso à terapia Gerson e à documentação das diferentes doenças que foram tratadas com esse tratamento. Isso é verdade. O Dr. Gerson obteve resultados surpreendentes e, sem dúvida, concentrou-se no fígado. O fígado precisa ser ajudado. E algumas das coisas que eu não concordo totalmente com Gerson, uma delas é que você tinha que tomar essência de fígado, que era o fígado de uma vaca. Hoje em dia, com tantas pessoas tendo problemas com altos níveis de açúcar, era preciso beber cerca de 13 copos de suco de cenoura por dia, de acordo com Gerson. E descobrimos que se alguém tem câncer, isso também aumenta muito os níveis de açúcar. Portanto, Gerson certamente desempenhou um papel importante naquela época. Acho que Gerson era do final do século XIX, certo? Sei que sua filha é Charlotte Gerson. Ela deve estar na casa dos 90 anos agora. Bárbara, ela já morreu. Bárbara, ela está morta agora. Bárbara, Charlotte Gerson morreu há apenas alguns anos. Ela estava em seus 80 anos. Sim, ela está morta agora, e ela pode ter essa idade. Bárbara, qual foi a coisa boa que Gerson fez? Bem, ele estava obtendo resultados. Isso é verdade. Ele estava ajudando o fígado e colocando as pessoas em jejum de sucos. O interessante foi que ele descobriu que se seus pacientes com câncer consumissem couve, eles paravam de se recuperar tão rapidamente. E não eram couves de Bruxelas, eram couves de feijão. Ele descobriu que nos brotos havia um pouco de substância química que a planta libera para se proteger dos insetos que comem os novos brotos. Mas até onde sabemos agora, há muitos brotos, especialmente os que você compra, que podem ter mofo. Bárbara, qual é o nome do produto químico? Não sei lhe dizer. Bárbara, um dos métodos com o qual Gerson está trabalhando é o enema de café. Você poderia comentar sobre esse método, pois sabemos que não é bom tomar café. Bem, a boa notícia é que não é bom dessa forma, mas é bom da outra. Por quê? Quando o café entra no cólon, a veia porta o absorve imediatamente, leva-o para o fígado, e isso desencadeia uma reação no fígado que expulsa os resíduos. Portanto, ele funciona de uma maneira completamente diferente de quando é ingerido por via oral. Max Gerson, em seu livro, conta uma história que acho que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Havia grandes tendas que funcionavam como hospitais improvisados e as enfermeiras tinham de fazer enemas em muitos dos pacientes porque os medicamentos causavam muita prisão de ventre. Em um determinado momento, eles ficaram sem água. E uma enfermeira disse: "Veja, temos muito café sobrando. Vamos lhes dar enemas de café." Eles fizeram isso porque tinham ficado sem água. Então, deram enemas de café a todos os pacientes. E na hora seguinte, todos os pacientes disseram à equipe: "O que vocês fizeram? Nossos níveis de dor diminuíram em 50%. Portanto, se eu tiver alguém com uma enxaqueca muito grave e não conseguirmos aliviá-la com nossos tratamentos de hidroterapia, nós lhe damos um enema de café, o que reduz significativamente os níveis de dor." Bárbara, há exemplos de resultados muito interessantes. Há o caso de um paciente que tinha enfisema, acho que é esse o nome, acho que é assim que se chama. Bem, esse homem tinha apenas 30% de capacidade pulmonar no lado esquerdo do pulmão.
Então, ele se submeteu a essa terapia e, após alguns meses de tratamento em casa, recuperou 30 ou 40% de sua capacidade pulmonar. Isso já havia sido destruído antes, e o médico havia lhe dito que ele viveria mais ou talvez 2 anos, e ele não entendia como isso era possível. É um milagre que isso aconteça. Isso é verdade porque uma vez que os alvéolos estejam mortos nos pulmões, eles não podem voltar a crescer. Bárbara, acho que podemos nos perguntar: qual é a verdadeira função do fígado? Ele pode reparar muito mais coisas do que sabemos agora? É bem possível. O corpo humano é uma máquina incrivelmente projetada. Portanto, cuide de seu fígado.